Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Nessa aula, onde vamos abordar um tema de extrema importância tanto para profissionais da saúde quanto para pessoas que enfrentam doenças crônicas ou o próprio diagnóstico de câncer. Vamos falar sobre a influência das comorbidades, ou seja, as doenças pré-existentes nos desfechos oncológicos. Você já deve ter percebido em sua prática clínica, ou pessoas que você conheça, que muitas têm um histórico de hipertensão, diabetes, problemas intestinais ou respiratórios, e em alguns casos, com várias dessas condições ao mesmo tempo. Mas o que talvez ainda não esteja tão claro é o quanto essas comorbidades podem afetar diretamente a biologia do câncer. E nesta aula, vamos explorar os resultados de uma pesquisa científica de grande porte, que acompanhou quase 129 mil adultos por cerca de 20 anos, avaliando como diversos tipos de comorbidades se relacionam com o surgimento e a evolução de diversos tipos de câncer. Vamos ver que, em alguns casos, o risco aumenta de forma expressiva, e principalmente como esse conhecimento pode nos ajudar a oferecer uma abordagem mais personalizada, segura e eficaz, especialmente na orientação de suplementos para essas pessoas. E antes de entrarmos nas associações específicas entre comorbidades e tipo de câncer, é fundamental entender a base científica que sustenta essa aula. Os dados que vamos explorar hoje vêm de um estudo extremamente robusto, que utilizou informações do ensaio clínico PLCO, que é uma sigla em inglês que significa próstata, pulmão, colo retal e ovário, que foi conduzido nos Estados Unidos. Esse ensaio é amplamente reconhecido pela sua qualidade metodológica. Ele foi originalmente desenhado para avaliar a eficácia de estratégias de rastreamento para esses quatro tipos de câncer, mas os pesquisadores perceberam que os dados coletados também poderiam servir para investigar outras associações relevantes, como a relação entre comorbidades e o risco de câncer. Vamos aos números. Foram analisados 128.999 adultos sem diagnóstico prévio de câncer no momento da inclusão no estudo, entre os anos de 1993 e 2001. Esses participantes foram acompanhados por um período mediano de 20 anos, ou seja, trata-se de um estudo longitudinal com acompanhamento de longo prazo, o que aumenta muito a confiabilidade dos achados. Estas informações que vamos trazer nesta aula foram analisadas entre junho de 2023 e dezembro de 2024, e o estudo base desta aula foi publicado em abril deste ano de 2025, ou seja, um artigo bem recente que visa trazer informações importantes sobre a interação entre comorbidades e o câncer. Mas o que foi analisado exatamente? Os pesquisadores utilizaram dados autorrelatados pelos próprios participantes sobre a presença de 12 comorbidades distintas, que foram agrupadas em 5 categorias com base nas classificações da OMS: comorbidades cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinais, respiratórias e hepáticas. E para analisar a associação entre essas condições e o risco de desenvolver diferentes tipos de câncer, foi aplicado um modelo estatístico avançado chamado Modelo de Riscos Proporcionais de Cox. Esse modelo é ideal para estudos com acompanhamento ao longo do tempo, pois permite estimar o risco relativo, ajustando para diversos fatores de confusão, como idade, sexo, tabagismo, entre outros. Esse tipo de abordagem estatística é o que garante que os resultados não sejam apenas correlações superficiais, mas associações estatisticamente significativas que realmente podem indicar um risco aumentado ou reduzido de câncer em pessoas com determinadas comorbidades. Em resumo, estamos diante de um estudo com um número muito grande de participantes, um tempo de acompanhamento considerável, uso de classificações clínicas reconhecidas e métodos estatísticos consistentes. Agora que entendemos a metodologia, vamos conhecer o perfil dos participantes incluídos no estudo. Isso é essencial para interpretarmos os resultados de forma adequada e compreendermos em que contexto as associações foram observadas.
Dos quase 129 mil adultos acompanhados, a prevalência de comorbidade foi bastante elevada, o que nos dá uma noção clara de que estamos tratando de uma população representativa da realidade clínica, especialmente em adultos de meia idade e idosos, onde é mais comum a presença de múltiplas doenças crônicas. E os dados revelam que aproximadamente 38% dos participantes apresentavam comorbidades cardiovasculares, como hipertensão arterial, infarto, acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana. Essas condições são extremamente comuns, especialmente após os 50 anos, e exercem um impacto importante não apenas sobre o sistema cardiovascular, mas sobre o corpo como um todo. Aproximadamente 27% tinham comorbidades metabólicas, como obesidade e diabetes tipo 2. Ambas condições estão intimamente ligadas ao estilo de vida moderno, com alimentação inadequada, sedentarismo e estresse crônico, e vem crescendo de forma preocupante nas últimas décadas. Aproximadamente 16% apresentavam condições gastrointestinais, incluindo colite ulcerativa, doença de Crohn, diverticulite. Essas doenças inflamatórias intestinais crônicas têm implicações e seu impacto na saúde geral é frequentemente subestimado. E aproximadamente 6% tinham doenças respiratórias crônicas, como bronquite crônica e enfisema pulmonar. Apesar da menor prevalência em relação às outras comorbidades, essas condições têm forte relação com fatores de risco como o tabagismo, e sua presença está fortemente ligada a riscos específicos que discutiremos mais adiante. Agora, o dado mais importante dessa pesquisa: aproximadamente 15% dos participantes apresentavam simultaneamente condições cardiovasculares e metabólicas. Essa sobreposição de doenças, conhecida como multimorbidade, é especialmente relevante. Estudos mostram que a coexistência dessas comorbidades potencializa efeitos negativos no organismo, incluindo alterações no metabolismo, no estado inflamatório, na função hormonal e até no sistema imune, criando um terreno fértil para o desenvolvimento de câncer. E isso nos leva a uma reflexão clínica muito importante. Pacientes que chegam ao consultório com hipertensão, diabetes ou obesidade não devem ser vistos apenas sob o viés dessas doenças em si, mas como indivíduos com risco ampliado para outros desfechos, inclusive oncológico. E aí é que entra a nossa atuação integrativa, propondo mudanças no estilo de vida, suplementação adequada e estratégias de rastreamento individualizadas. Vamos agora analisar como as doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana, se relacionam com o risco de desenvolvimento de determinados tipos de câncer. Essas condições, muitas vezes tratadas como isoladas do contexto oncológico, na verdade, ela têm um papel importante no aumento do risco de certos tumores. E esse risco foi quantificado pelo estudo de forma bastante clara. Olha os dados. No câncer de rim, existe uma probabilidade de aumento de 47% no risco em pessoas com doenças cardiovasculares. Já no câncer da vesícula biliar, um risco aumentado de 42%. No câncer gastrointestinal superior, como o esôfago e estômago, um aumento de 28%. E no câncer de próstata, um risco de 7% maior, o que é estatisticamente significativo, mesmo que o aumento pareça pequeno. E esses números demonstram que a presença de doenças cardiovasculares não apenas sobrecarrega o sistema circulatório, mas também promove alterações sistêmicas que favorecem a carcinogênese, ou seja, a formação e desenvolvimento de células tumorais. Mas o que explicaria essa associação? Existem mecanismos biológicos profundos por trás disso. O primeiro é a inflamação crônica. Pessoas com hipertensão, por exemplo, têm constantemente os vasos inflamados, o que leva à liberação de citocinas inflamatórias que circulam pelo corpo e criam um ambiente que favorece mutações celulares. Outro fator é o estresse oxidativo aumentado. Doenças como insuficiência cardíaca e o AVC estão associadas à produção exacerbada de radicais livres, o que danificam o DNA celular. E sabemos que alterações do DNA são o primeiro passo para o desenvolvimento de tumores.
Também vale destacar a disfunção endotelial, que é quando o revestimento dos vasos perde a sua capacidade de regular o tônus vascular e a coagulação. Essa disfunção contribui para um microambiente desfavorável que pode influenciar no crescimento tumoral. Além disso, muitos pacientes com doenças cardiovasculares fazem uso de medicamentos crônicos, como estatinas, beta-bloqueadores e antiplaquetários. Embora alguns desses medicamentos possam até ter efeito protetores, como as estatinas, outros podem interagir com a imunidade ou o metabolismo e alterar indiretamente o risco do câncer. Esses achados mudam a forma como enxergamos a prática clínica. A partir desses dados, podemos afirmar que a prevenção do câncer começa muito antes do tumor aparecer. Ela começa na prevenção e no controle das doenças cardiovasculares também, que são extremamente prevalentes. E isso mostra a importância de avaliar o indivíduo como um todo, porque quando tratamos de forma eficaz uma hipertensão, uma insuficiência cardíaca ou mesmo um quadro pós-AVC, estamos também reduzindo o risco de câncer no futuro. Agora, vamos falar sobre um dos grupos de comorbidades mais impactantes no risco de câncer, as condições metabólicas, especialmente obesidade e diabetes tipo 2. Essas duas condições, que muitas vezes coexistem, estão se tornando cada vez mais comuns no mundo moderno. Estão associadas não apenas a complicações cardiovasculares e renais, mas também a um aumento expressivo do risco para diversos tipos de câncer. Vamos aos números observados no estudo. Câncer de fígado, risco aumentado em 104%. Isso significa que pessoas com comorbidades metabólicas têm mais que o dobro de chance de desenvolver esse tipo de câncer. Câncer endometrial, aumento de 87%. Câncer de rim, risco de 54%. Câncer coloretal, aumento de 22 a 28%, dependendo da localização. Câncer de pâncreas, risco maior de 20%. Esses números mostram que a alteração no metabolismo, seja pela resistência à insulina, pelo acúmulo da gordura visceral ou pelo estado inflamatório crônico, não é apenas um fator de risco cardiovascular, mas também oncológico. Mas o que estaria por trás dessas associações? Vamos aprofundar em quatro mecanismos principais. O primeiro, a hiperinsulinemia e a resistência à insulina, que é quando o corpo produz insulina em excesso e as células não respondem adequadamente. O organismo entra em um estado chamado resistência à insulina. Isso estimula a produção de IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, que atua diretamente no crescimento celular e inibe a apoptose, o processo natural de morte das células defeituosas, ou seja, cria um ambiente ideal para a multiplicação de células tumorais. No segundo, vamos falar sobre inflamação crônica de baixo grau. A obesidade, especialmente a visceral, promove uma liberação constante de citocinas inflamatórias. Esse estado inflamatório contribui para mutações genéticas e proliferação descontrolada de células, acelerando o processo de carcinogênese. No terceiro, vamos falar sobre estresse oxidativo. A glicemia elevada, associada ao diabetes, gera grande quantidade de radicais livres, o que danifica proteínas, lipídios e o próprio DNA, facilitando o surgimento de mutações cancerígenas. E por último, vamos falar sobre alterações hormonais. No caso do câncer endometrial, por exemplo, o excesso de tecido adiposo promove conversão periférica de andrógenos em estrogênio, o que pode aumentar a estimulação das células endometriais, predispondo à transformação maligna. Além disso, o fígado é especialmente vulnerável neste contexto. A chamada esteatose hepática não alcoólica está muito presente em pessoas com síndrome metabólica e pode evoluir para inflamação hepática, fibrose e, eventualmente, para carcinoma hepatocelular, mesmo sem o paciente apresentar cirrose. Essas informações nos levam a um alerta clínico importante. Muitas vezes, as pessoas acreditam que a obesidade e diabetes são problemas apenas de açúcar no sangue, mas, na verdade, são condições inflamatórias e hormonais complexas que colocam o corpo em um estado de vulnerabilidade oncológica silenciosa. E por isso, a atuação preventiva nesses casos precisa ser muito estratégica. Envolve educação alimentar, suplementação inteligente, suporte emocional e, principalmente,
o olhar integral para o paciente. Controlar o metabolismo não é apenas melhorar a qualidade de vida, é também reduzir o risco de câncer. Agora, vamos falar sobre as comorbidades respiratórias, mais especificamente bronquite crônica e enfisema, e como essas condições se associam ao risco aumentado de certos tipos de câncer. Essas duas doenças são características da chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que também, além de causar prejuízos importantes na qualidade de vida, também carrega um fardo significativo quando pensamos em risco oncológico. O dado mais esperado e confirmado pelo estudo é a relação com câncer de pulmão. Pacientes com doenças respiratórias crônicas apresentam um risco 80% maior de desenvolver esse tipo de câncer. Essa é a relação altamente significativa e, de certa forma, já bem compreendida na literatura científica. Mas o que esse dado reforça? Primeiro, a forte ligação com o tabagismo. O cigarro é um fator comum tanto para o desenvolvimento de bronquite crônica e enfisema, quanto para o câncer pulmonar. Por isso, embora o estudo tenha ajustado os dados para o histórico de tabagismo, é importante reconhecer que essa sobreposição de fatores é biologicamente inevitável. Agora, o que realmente chama a atenção é o segundo achado desse estudo. As comorbidades respiratórias também aumentam o risco de câncer de pâncreas em 33%. Isso é menos intuitivo, mas extremamente relevante. Mas como uma doença pulmonar poderia influenciar o pâncreas, um órgão aparentemente distante e com outra função? Aqui entram os conceitos de inflamação sistêmica e comunicação interórgãos. A DPOC não é apenas uma doença localizada nos pulmões. Ela envolve um estado crônico de inflamação e estresse oxidativo, com produção constante de citocinas pró-inflamatórias que circulam no sangue. Esse estado afeta múltiplos sistemas, podendo alterar o ambiente metabólico e imunológico de órgãos distantes, como o pâncreas. Além disso, o dano ao epitélio respiratório pode levar à liberação de mediadores inflamatórios que impactam diretamente a função de células imunológicas, que, por sua vez, influenciam o reconhecimento e a destruição de células potencialmente tumorais. Ou seja, a presença de uma doença respiratória crônica não se restringe ao sistema respiratório. Ela é uma marca de desequilíbrio sistêmico, um tipo de alerta de que o corpo está em sofrimento constante, inflamado, com menor capacidade antioxidante e imunológica. Esse conhecimento muda a nossa perspectiva clínica. Paciente com bronquite crônica ou enfisema não deve ser visto apenas como paciente respiratório, mas como indivíduos em risco oncológico ampliado. Isso exige uma abordagem preventiva mais proativa, tanto no rastreamento de cânceres como no uso de estratégias anti-inflamatórias, suplementos antioxidantes e o apoio ao abandono do tabagismo. E, claro, esses dados nos convidam a pensar de forma mais sistêmica. Como profissionais de saúde, precisamos entender que nada no corpo humano acontece de forma isolada. As interações entre os sistemas são complexas, e o pulmão inflamado de hoje pode ser o pâncreas doente de amanhã. Seguimos agora para um grupo de comorbidades que merece bastante atenção: as condições gastrointestinais, principalmente as inflamatórias. Aqui estamos falando de doenças como colite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome de Gardner, diverticulite, diverticulose e até distúrbio da vesícula biliar, como cálculos ou inflamações recorrentes. Embora algumas dessas doenças estejam diretamente ligadas ao aumento do risco de câncer coloretal, como já era esperado, o estudo trouxe dados surpreendentes e valiosos sobre a associação com outros tipos de câncer fora do trato digestivo. Veja só, câncer de tireoide, um aumento de 50% de chance. Câncer de mama, aumento de 46%. Câncer de rim, aumento de 39%. Câncer de ovário, aumento de 25%. Esses dados chamam a atenção para algo que a ciência tem explorado com cada vez mais profundidade: o papel central do intestino na regulação de todo o organismo. Mas por que uma doença intestinal aumentaria o risco de câncer em órgãos como mama, tireoide ou ovário? Vamos falar sobre três frentes principais. A primeira é a inflamação sistêmica de origem intestinal. Doenças inflamatórias intestinais não afetam apenas a mucosa do trato digestivo. Elas ativam o sistema imune de forma crônica, liberando citocinas inflamatórias que circulam por todo o corpo.
afetando tecidos distantes e criando um ambiente propício à transformação maligna. Também tem as alterações na microbiota intestinal, a disbiose, ou seja, o desequilíbrio na composição das bactérias intestinais, tem sido associada ao aumento da permeabilidade intestinal e à passagem de toxinas e outros subprodutos inflamatórios para a corrente sanguínea. Isso pode influenciar o metabolismo hormonal, a imunidade e até o sistema nervoso, impactando diretamente a saúde de órgãos distantes. E por último, a interferência na metabolização hormonal. A microbiota intestinal participa da modulação de estrogênio, testosterona e outros hormônios. Quando há inflamação ou disbiose, essa regulação é prejudicada, o que pode explicar a associação com câncer hormônio dependente, como a mama e o ovário. Esses achados reforçam a ideia de que o intestino é um dos grandes termostatos da saúde. Quando está em desequilíbrio, favorece a homeostase, mas quando está cronicamente inflamado, pode atuar como gatilho para processos de adoecimento sistêmico, inclusive o câncer. Em termos de prática clínica, esses dados nos orientam a priorizar a saúde intestinal como pilar da prevenção oncológica, tratar com seriedade os quadros de colite, síndrome do intestino irritável ou inflamações recorrentes, incluir o cuidado com a microbiota intestinal em estratégias de suplementação, por exemplo, com o uso de probióticos e fibras específicas, e, claro, lembrar que o intestino fala com todo o corpo. Cuidar dele é cuidar da saúde hormonal, imunológica, inflamatória e até emocional dos nossos pacientes. Chegamos agora à associação mais forte observada em todo o estudo, a relação entre doenças hepáticas crônicas e o desenvolvimento de câncer de fígado. Duas condições foram o foco principal: hepatite crônica, especialmente as virais, como hepatite B e C, e cirrose hepática, caracterizada por um processo progressivo de cicatrização do fígado, geralmente resultado de inflamação crônica. O dado mais impressionante é que pacientes com hepatite ou cirrose apresentaram risco 457% maior de desenvolver câncer de fígado. Esse número é gigantesco e nos diz o seguinte: quando falamos em comorbidade com alto potencial de evolução maligna, as doenças hepáticas precisam estar no topo da lista de atenção clínica. Mas o que está por trás dessa associação tão intensa? Vamos explorar os principais mecanismos. Primeiro, a inflamação crônica e contínua. A inflamação é o primeiro passo para o adoecimento celular. Quando persistente, como ocorre nas hepatites virais ou na estatose hepática, ela ativa mecanismos de reparo celular, que, com o tempo, perdem o controle e podem dar origem a mutações. Segundo, cicatrização e remodelação do fígado, que são as fibroses e cirrose. O fígado danificado tenta se regenerar, mas esse processo regenerativo contínuo leva à formação de tecido fibroso, ou seja, cicatrizes. Essa cicatrização impede o funcionamento normal dos hepatócitos e aumenta o risco de mutações durante a replicação celular. Em terceiro, a disfunção hepática e o acúmulo de toxinas. Um fígado comprometido perde a capacidade de desintoxicar o organismo de maneira eficiente. O acúmulo de toxinas, metabólitos reativos e radicais livres favorece o ambiente para a transformação maligna. Em quarto, as alterações imunológicas. O fígado também é um órgão imunológico. Quando comprometido, sua capacidade de filtrar células anormais e eliminar antígenos tumorais diminui, o que favorece o escape de células cancerígenas da vigilância do sistema imune. Na prática clínica, isso significa que todo paciente com histórico de hepatite, consumo crônico de álcool, uso prolongado de medicamentos hepatotóxicos ou síndrome metabólica deve ser avaliado com atenção redobrada para o risco de câncer hepático. Além disso, é fundamental avaliar as transaminases, a gama-GT, bilirrubinas e marcadores virais periodicamente. Monitorar a fibrose hepática com exames de imagem ou elastografia. Usar estratégias naturais de suporte hepático, como compostos antioxidantes, anti-inflamatórios naturais e hepatoprotetores, quando indicados. E, principalmente, educar o paciente sobre a importância da saúde do fígado, que muitas vezes só é lembrado quando há um problema já instalado. A prevenção começa muito antes. Esse artigo também reforça o papel do fígado como órgão central no equilíbrio do corpo, seja no metabolismo, na desintoxicação
na imunidade e na proteção contra o câncer. Até aqui falamos sobre como diferentes comorbidades aumentam o risco de desenvolver câncer. Agora vamos dar um passo além, entender como essas condições pré-existentes impactam a mortalidade, ou seja, a chance de um paciente com câncer vir a óbito por conta da doença. O que o estudo mostra é muito claro. As comorbidades não apenas predispõem ao câncer, mas também comprometem a capacidade do corpo de responder ao tratamento, resistir aos efeitos colaterais e se recuperar. Vamos aos dados. Doenças respiratórias como bronquite crônica e enfisema pulmonar aumentaram a mortalidade por câncer em 19%. Esse impacto foi ainda mais significativo em pacientes com câncer de pulmão. Nas doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e hipertensão, aumentaram a mortalidade por câncer em 8%. O impacto foi especialmente importante em cânceres hematopoéticos, como leucemias e linfomas, com risco de morte aumentado em 18%, e também no câncer de pulmão, com aumento de 10%. Já nas doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade, elevaram a mortalidade por câncer em 9%, com impacto acentuado em câncer endometrial e também no gastrointestinal superior. Mas quais os fatores que estariam por trás disso? Vamos abordar aqui quatro fatores. Primeiro, menor tolerância ao tratamento oncológico convencional. Pacientes com comorbidades têm maior risco de complicações como cardiotoxicidade, insuficiência renal ou hepática induzida por quimioterapia. Além disso, menor capacidade de se recuperar entre os ciclos de tratamento. Em segundo, tem a limitação na escolha terapêuticas. Médicos, muitas vezes, precisam optar por esquemas menos agressivos em pacientes frágeis, o que pode reduzir a eficácia do tratamento. Em outras palavras, a comorbidade força uma abordagem mais conservadora, o que pode comprometer o controle do câncer. Em terceiro, o maior risco de internações, infecções e descompensações clínicas durante o tratamento. E, por último, interações medicamentosas complexas. Muitos desses pacientes já fazem uso de múltiplas medicações, como antipertensivos, anticoagulantes, hipoglicemiantes, o que aumenta o risco de interações indesejadas com os quimioterápicos e exige monitoramento rigoroso. Esses dados reforçam a necessidade de uma abordagem integrativa e personalizada no cuidado oncológico, que leve em consideração não só o tumor em si, mas todo o histórico clínico do paciente. Não é possível tratar o câncer de forma isolada, é preciso tratar o paciente como um todo. E mais, esses achados também nos ajudam a antecipar riscos. Se sabemos que determinada comorbidade aumenta não só o risco de câncer, mas também a chance de morte por essa doença, podemos agir preventivamente, com suplementação direcionadas, ajuste na alimentação, promoção da atividade física e, sobretudo, com fortalecimento da base metabólica e imunológica do paciente. Agora, vamos destacar um dos principais fatores de risco compartilhado entre as comorbidades crônicas e o câncer, que é o tabagismo. O cigarro é, sem dúvida, um dos agentes mais agressivos contra a saúde humana. Ele atua como causa direta de diversas doenças, e o que muitas vezes não se percebe é que ele também é um elemento de ligação entre as comorbidades e o câncer, ou seja, um fator que confunde as análises epidemiológicas. Primeiro, vamos entender o conceito de fator confundidor. Um fator confundidor é algo que está associado tanto à causa quanto ao efeito. No caso do tabagismo, ele causa doenças respiratórias, como bronquite crônica e enfisema, e ele aumenta o risco de câncer, especialmente pulmão, bexiga, pâncreas, rim, laringe, esôfago e outros. Portanto, quando um estudo encontra a associação entre uma comorbidade respiratória e o câncer de pulmão, por exemplo, precisa isolar o papel do tabagismo para saber se a doença em si é a causadora do câncer ou se o cigarro é um elo comum entre ambas. E no estudo que estamos analisando, os pesquisadores foram cuidadosos. Eles ajustaram todos os modelos estatísticos com base no histórico de tabagismo em anos maço, que é uma medida que considera tanto a quantidade de cigarros fumados por dia quanto o número de anos de consumo. Ainda assim, os próprios autores reconhecem que pode haver confundimento residual, ou seja, efeitos do tabagismo que não foram completamente capturados pelos modelos. E os dados reforçam
Há forte associação entre doenças respiratórias e câncer de pulmão. Muito provavelmente é mediada, em grande parte, pelo tabaco como fator causal comum. Mas o que nem sempre é lembrado é que o cigarro aumenta a pressão arterial e favorece doenças cardiovasculares, prejudica o metabolismo da glicose, influenciando no desenvolvimento de diabetes do tipo 2, compromete a função hepática, podendo acelerar o desenvolvimento de esteatose e até cirrose, altera a microbiota intestinal, afetando a saúde gastrointestinal, promove inflamação sistêmica, estresse oxidativo e imunossupressão, exatamente os mecanismos que favorecem a formação de tumores. Ou seja, o cigarro não é apenas um fator de risco direto para o câncer, mas também um modulador silencioso de diversas comorbidades que, por sua vez, aumentam o risco oncológico. E o que isso nos ensina? Que o tabagismo precisa ser tratado como uma comorbidade por si só. Ele não é apenas um hábito, ele é um mecanismo ativo de adoecimento sistêmico que impacta diretamente todos os pilares da saúde. Na prática, isso significa abordar o tabagismo de forma direta e sem julgamento em todas as consultas. Incluir suporte emocional e comportamental para a cessação do tabagismo. Usar estratégias naturais e integrativas, como plantas medicinais com ação calmante, suporte ao sistema respiratório e desintoxicação. E, acima de tudo, educar o paciente sobre o poder regenerador do corpo após parar de fumar. E sim, parar de fumar ainda é uma das melhores intervenções de prevenção ao câncer e também de cuidado com as comorbidades crônicas. Neste momento, você já entendeu como as comorbidades influenciam o risco de câncer e os mecanismos por trás destas conexões. Agora, vamos conversar sobre algo essencial na parte clínica integrativa. Como a suplementação pode auxiliar pacientes com comorbidades a equilibrar o organismo e, ao mesmo tempo, reduzir o risco oncológico? É importante lembrar que a suplementação não é apenas reposição, é uma estratégia terapêutica personalizada. Como bem indicada, ela pode corrigir deficiências, modular vias inflamatórias, regular hormônios e até proteger contra danos celulares. Pacientes com doenças inflamatórias crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, intestinais e respiratórias, costumam ter níveis aumentados de radicais livres e defesa antioxidante comprometida. Aqui entram suplementos como vitamina C, potente antioxidante hidrossolúvel, que neutraliza radicais livres e apoia a função imunológica. Vitamina E protege as membranas celulares da oxidação lipídica. Selênio, como cofator da glutationa peroxidase, atua na defesa antioxidante intracelular. Coenzima Q10 é essencial para o funcionamento mitocondrial e regeneração celular, com propriedades anti-inflamatórias e protetoras cardiovasculares. Além desses compostos, existem muitos outros compostos antioxidantes. Eu estou trazendo aqui alguns, tá? Como exemplo, mas existem muitos outros compostos antioxidantes, né? A gente pode falar sobre a cúrcuma, tem a berberina, tem o sulforafano, tem muitos ativos que podem ser usados também como antioxidante. Esses compostos, eles ajudam a diminuir o estresse oxidativo sistêmico, um dos pilares que conecta as comorbidades ao desenvolvimento do câncer. Temos também o ômega 3. Os ácidos graxos, EPA e DHA, presentes no ômega 3, têm forte ação anti-inflamatória. Eles atuam reduzindo a produção de citocinas inflamatórias, modulando a expressão de genes ligados à inflamação, protegendo a integridade das membranas celulares, especialmente tecidos como fígado, intestino e sistema cardiovascular. E estudos demonstram que o ômega 3 pode modular o microambiente tumoral, tornando menos favorável a proliferação e metástase. Para pacientes com doenças cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólica ou doenças intestinais, o ômega 3 é um aliado estratégico na prevenção e no suporte ao tratamento oncológico. Também temos a vitamina D. A vitamina D, ela tem uma ação muito além do metabolismo ósseo. Ela participa da regulação do sistema imunológico inato e adaptativo, redução de processos inflamatórios, modulação da diferenciação e proliferação celular. Diversos estudos associam níveis adequados de vitamina D à redução do risco de câncer coloretal, mama e próstata, entre outros também. Em pacientes com comorbidade múltipla, a deficiência de vitamina D é extremamente comum. Isso porque há menor exposição solar, uso crônico de medicamentos e inflamação que interferem na ativação do calcitriol.
Mas atenção, pessoal, a suplementação ela precisa ser sempre personalizada. Cada paciente com comorbidade pode ter dificuldade de absorção por ter problema digestivo, estar fazendo uso de medicamentos que interagem com certos suplementos, ter risco de hipervitaminose ou acúmulo de metais se não houver monitoramento. Por isso, sempre orienta que a suplementação seja guiada por uma anamnese profunda, exames laboratoriais, conhecimento das interações entre doenças, fármacos e nutrientes, e um plano de acompanhamento e reavaliação constante. Agora, vamos abordar algumas suplementações voltadas para pacientes com comorbidade metabólica, especialmente diabetes tipo 2 e obesidade. Duas condições que não apenas aumentam o risco de câncer, mas também agravam a progressão da doença e dificultam o tratamento convencional. Já mencionei anteriormente que pacientes com distúrbios metabólicos apresentam risco mais do que dobrado para o câncer de fígado e aumentos importantes para o câncer de endométrio, rim, cólon e pâncreas, e aumentos importantes para outros tipos de câncer. Por isso, pensar em suplementação nesse grupo não é uma escolha, é uma necessidade clínica estratégica. E essa escolha precisa ser embasada em evidências, segurança e personalização. Vamos ver alguns suplementos que podem ser importantes para condições metabólicas. O cromo é um oligoelemento essencial que atua como cofator do receptor de insulina. Sua suplementação pode melhorar a sensibilidade à insulina, facilitando a entrada de glicose nas células, ajudar no controle glicêmico em pacientes com resistência à insulina ou diabetes tipo 2 e reduzir picos hiperglicêmicos que alimentam processos inflamatórios e tumorais. Se a berberina é um fitoterápico com excelente evidência para uso metabólico. Seus benefícios incluem redução da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada, melhora da sensibilidade à insulina, redução dos níveis de colesterol LDL e de triglicerídeos, além dos efeitos anticâncer demonstrados em estudos com ação antiproliferativa, pró-apoptótica e antiangiogênica. Já o magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas, muitas delas relacionadas ao metabolismo energético e ao equilíbrio da glicose. E sua suplementação pode melhorar o controle glicêmico, reduzir a resistência à insulina e apoiar a função mitocondrial e a produção energética. A disbiose intestinal é comum em pessoas com obesidade e diabetes, contribuindo para o aumento da permeabilidade intestinal, translocação de endotoxinas, agravamento da resistência à insulina. E a suplementação com probióticos pode ajudar a reduzir a inflamação sistêmica, modular o metabolismo da glicose e melhorar a resposta imunológica. E por último, eu coloquei aqui o resveratrol, que é um polifenol encontrado na uva roxa e no vinho tinto, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias potentes. E os seus principais benefícios são na redução da inflamação sistêmica e do estresse oxidativo, potencial de modular vias celulares ligada à proliferação tumoral e efeitos protetores sobre vasos sanguíneos e metabolismo lipídico. Em resumo, a suplementação em pacientes com comorbidades metabólicas tem um duplo papel terapêutico: reduzir os impactos da própria comorbidade sobre o organismo, controlando a inflamação, glicemia, perfil lipídico e função mitocondrial, e modular os fatores de risco oncológico, quebrando os mecanismos que favorecem o surgimento e a progressão do câncer. No entanto, esse processo precisa ser feito com conhecimento, personalização e reavaliação contínua. E o mais importante, deve ser integrado a um plano de mudança de estilo de vida, com ajuste na alimentação, sono, atividade física e suporte emocional. Agora chegamos a um ponto fundamental, que é como integrar todas essas informações em uma abordagem clínica eficaz e individualizada. Pois não se trata apenas de prescrever um suplemento ou orientar uma dieta. Trata-se de montar um plano estratégico, centrado no paciente que leva em conta a complexidade da vida real, múltiplas doenças, múltiplos medicamentos, múltiplos sintomas e um organismo tentando manter o equilíbrio. Vamos por parte. Primeiro, uma avaliação abrangente. A base de tudo é a escuta e a investigação cuidadosa. Isso envolve levantar todo o histórico clínico do paciente, incluindo doenças diagnosticadas, tratamentos anteriores e queixas atuais. Avaliar os exames laboratoriais e de imagem recente, buscando sinais de inflamação, disfunções metabólicas, alterações hepáticas, renais, entre outros. Observar o estado nutricional, a vitalidade, o sono, o estresse e a saúde intestinal, pois esses aspectos influenciam diretamente o risco oncológico. E muito importante,
Mapear todos os medicamentos em uso, inclusive fitoterápicos e suplementos, para evitar interações e sobreposições de efeito. Agora, a segunda parte é a estratificação de risco, com base na avaliação. O próximo passo é determinar o perfil de risco do paciente para diferentes tipos de câncer, conforme as comorbidades que ele apresenta. Por exemplo, um paciente com diabetes e obesidade tem alto risco para câncer de fígado, endométrio, cólon e rim. Já um paciente com DPOC e histórico de tabagismo está mais vulnerável ao câncer de pulmão e pâncreas. Um paciente com colite ulcerativa pode ter risco aumentado para câncer coloretal, mas também para mama e tireoide. Essa estratificação permite que a gente priorize exames, intervenções e orientações personalizadas, ao invés de seguir um protocolo genérico. Em terceiro, tem a intervenção personalizada. Aqui entramos na construção do plano terapêutico. A suplementação deve ser escolhida com base em as comorbidades do paciente, as deficiências nutricionais identificadas, os riscos oncológicos predominantes e os objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas não para por aí. Essa intervenção também deve incluir mudanças no estilo de vida, como sono, atividade física adaptada e alimentação anti-inflamatória, orientações específicas para desintoxicação hepática, regulação intestinal e controle do estresse, e, sempre que possível, educação para autonomia, ajudando o paciente a entender como cuidar de si mesmo de forma preventiva. E, por último, o monitoramento e ajuste. A suplementação e as intervenções não são estáticas. O corpo responde, se adapta e evolui, e por isso o plano também precisa evoluir. Por isso, é fundamental acompanhar exames laboratoriais periódicos, observar respostas clínicas subjetivas e objetivas, monitorar possíveis interações medicamentosas ou efeitos adversos e manter um canal de escuta ativa com o paciente, ajustando o protocolo sempre que necessário. Esse monitoramento é o que garante a segurança, a eficácia e a continuidade do cuidado. Em resumo, a abordagem integrada para pacientes com comorbidades é a única capaz de enfrentar de forma realista e humana a complexidade da saúde desses indivíduos. É preciso olhar o paciente por inteiro, respeitar sua individualidade, combinar saberes tradicionais e científicos e manter uma escuta ativa e constante. É aqui que a prática integrativa se destaca e é onde realmente fazemos a diferença na vida desse paciente. Chegamos ao encerramento da nossa aula, e esse é um momento de amarrar todos os conceitos, revisar os pontos mais relevantes e refletir sobre os caminhos futuros para a prática clínica baseada em prevenção, personalização e integração. Vamos recapitular algumas ideias-chave. Primeira, as comorbidades influenciam profundamente o risco de câncer. Doenças como hipertensão, diabetes tipo 2, colite ulcerativa, bronquite crônica e hepatite não devem ser vistas como condições isoladas, mas sim como fatores modificadores do terreno biológico. Elas criam um ambiente propício à transformação celular maligna. Segundo, os mecanismos que ligam essas doenças ao câncer são reais e mensuráveis. Estamos falando de inflamação sistêmica de baixo grau, estresse oxidativo, desequilíbrio hormonal, imunossupressão e a complexa comunicação interórgãos. Esses processos alteram a forma como o corpo responde aos seus próprios mecanismos de controle celular, facilitando o surgimento e a progressão de tumores. Em terceiro, a suplementação e o estilo de vida são ferramentas poderosas, quando bem utilizadas. Vitaminas, minerais, fitoterápicos, probióticos e compostos bioativos não são recursos secundários. Eles têm ação direta sobre os mecanismos que ligam comorbidades e câncer, mas precisam ser personalizados, bem indicados e continuamente avaliados. Somados a uma alimentação anti-inflamatória, movimento consciente e regulação emocional, eles transformam o prognóstico de quem antes estava à beira do adoecimento crônico. Em quarto, precisamos mudar a lógica do cuidado. A prática clínica que se limita a apagar incêndios já não é suficiente. Estamos entrando na era da medicina integrativa baseada em risco e contexto, onde cada paciente é avaliado em sua totalidade, onde as comorbidades são rastreadas ativamente e onde intervenções são pensadas com foco em prevenção real
e resultados sustentáveis. E o que podemos fazer daqui para frente? Quais são as direções futuras? O estudo analisado nesta aula sugere quatro caminhos principais: rastreamento de comorbidades, medicina personalizada, pesquisa translacional e educação profissional. Então, no rastreamento de comorbidade, incorporar avaliações formais de comorbidade nas consultas preventivas e nos atendimentos em saúde integrativa, criar calculadoras de risco mais completas que considerem histórico clínico, biomarcadores, estilo de vida e até saúde emocional para prever o risco oncológico de forma mais precisa. Na medicina personalizada, desenvolver protocolos de suplementação e estilo de vidas direcionados para cada perfil de comorbidade. Por exemplo, estratégias específicas para o paciente com síndrome metabólica e risco aumentado de câncer coloretal, ou para aquele com DPOC e o risco de câncer de pulmão. Na pesquisa translacional, incentivar a investigação dos mecanismos moleculares que conectam comorbidades e câncer, traduzindo esse conhecimento em intervenções práticas e acessíveis, seja com suplementos, compostos naturais ou ajustes de estilo de vida. E, por último, a educação profissional. Capacitar médicos, terapeutas, nutricionistas, biomédicos e demais profissionais da área de saúde para enxergar essas conexões, interpretá-las corretamente e transformá-las em cuidados de qualidade. Quanto mais profissionais preparados, mais pessoas são beneficiadas e mais vidas salvas por meio da prevenção, da informação e da ação integrada. E deixo aqui uma última reflexão. Cuidar de alguém com comorbidades é uma responsabilidade que exige visão ampliada, escuta ativa e base científica. É reconhecer que o corpo fala por muitos caminhos e que nossa missão como profissionais é escutar esses sinais, interpretar com sabedoria e intervir com compaixão. Muito obrigado por estar aqui e por se dedicar ao cuidado verdadeiro. Nos vemos em breve. Abraços e beijo no coração.